A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje eu venho trazer mais uma palavra da Bíblia para todos vocês. Nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 até o final desse capítulo. Pessoal, nesse capítulo tem coisas muito interessantes, tem também sobre a vida dos santos, né? Por que a nossa Igreja Católica tem os santos como os nossos intercessores? Então, caso você queira saber por quê, tem hoje aqui a resposta nessa palavra que eu vou ler. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vou fazer a leitura aqui para vocês e logo após vou fazer os comentários. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de qual deles? Pois os sete a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem, e não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Jesus, por sua vez, lhes disse: Por que o dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu reduza os teus inimigos a apoio dos teus pés. Davi, pois, o chama de Senhor. Como então ele pode ser seu filho? Na presença de todo o povo que o escutava, Jesus falou aos discípulos: Cuidado com os escribas que fazem questão de perambular com amplas túnicas e descerem cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações, por isso serão julgados com maior rigor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, então nessa leitura de hoje nós temos uma promessa e 2 príncipes eternos. Eu vou falar um pouco sobre eles aqui para vocês. Promessa: e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então, ao alcançarmos a vida eterna, nós não seremos pessoas normais, nós seremos como os anjos do céu, nós seremos como filhos de Deus, porque nós ressuscitamos. Então que nós possamos sempre buscar estar cada vez mais perto de Jesus, estar mais perto de Deus, para que eles possam nos santificar e quando nós morrermos, termos a graça de ressuscitar e nos parecer com nossos anjos. Então que nós possamos pedir para Jesus realmente nos santificar todo dia e sempre tentar estar ao máximo em sua presença. E agora, príncipe eterno. Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam. Então, o casamento ele tem um papel muito importante na nossa sociedade hoje em dia. Há exemplo de muitos santos que, por conta da sua família ser uma família que buscava bastante a Deus, por uma família que era temente a Deus, pais que rezavam bastante, esses seus filhos foram ao longo da vida e conseguiram se tornar santos. Então, a nossa casa
é um ambiente de santificação, é um ambiente em que se cria novos santos, que se criam pessoas que buscam a intimidade com Jesus, que buscam a intimidade com Deus. Então, o propósito do casamento aqui na Terra é gerarmos santos, é gerarmos pessoas que seguirão a Deus, é gerarmos e cuidarmos de pessoas que no futuro se tornarão pessoas santas, pessoas que também criarão famílias, que também farão filhos santos. Então, o nosso propósito do casamento, ele é gerar filhos para Deus e entregá-los realmente a Deus, né? E entregá-los à santidade e buscar, né, sempre trazê-los mais e mais para próximo de Jesus, para próximo de Cristo. Porém, quando nós chegarmos ao céu, já não será mais preciso disso, pois nós já estamos no lugar aonde nós pertencemos, que é na casa de Deus, junto com Ele, no seu banquete, né? Nós estaremos junto de Jesus, junto de Deus, não precisaremos mais nos casar. Mas isso não é de uma coisa ruim, tá? A gente vai ficar lá no céu adorando a Deus. Eu fico imaginando como será que deve ser o céu. Se você tiver alguma visão do céu, deixa aí nos comentários para mim ter uma ideia como que vocês pensam que seria essa experiência. E o outro príncipe eterno, ele é Deus não de mortos, mas de vivo, pois todos vivem para ele. Então, isso confirma que nossos santos, as pessoas que eram pessoas entregues a Deus, que eram pessoas que buscavam muito a Deus, elas estão vivas. Elas estão lá junto de Deus no céu, intercedendo por cada uma das orações que nós fazemos, intercedendo para que nós cheguemos um pouco mais perto de Deus, um pouco mais perto de Jesus, intercedendo por cada um de nós e por cada um de nossos pedidos. Então que nós possamos pedir essa intercessão aos santos, pedir essa intercessão à mãezinha, principalmente, né? Mas sempre pedirmos essa intercessão, pois eles estão lá vivos e estão orando para que nós também possamos chegar a estar junto com eles. Muitas das vezes eles veem como nós como filhos deles também, né? Eles querem cuidar de nós para que nós possamos chegar ao céu junto deles. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscrevam, deixem um comentário. A paz de Jesus, salve Maria, tenham um ótimo dia.